Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Vamos pro segundo quadro do programa. Esse eu não te mandei, mestre. Eu vou falar alguns nomes e você me diz se esse jogador é um jogadoraço, um craque ou um gênio. Falou? Jogadoraço, craque, gênio. Perigoso isso, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Ah, e outra. Se eu falar algum jogador que não couber nessas três definições... Tá, aí, tudo bem, pra mim. Vamos lá. Fala, não, nenhum dos dois. Nenhum dos três. É minha opinião, hein, rapaz? Ó, estamos falando das redes, hein? Vamos lá. Romário. Romário. Gênio da grande área. Ali na grande área, gênio. Fora da grande área, craque. Ronaldo. Qual deles? O Fenômeno? Fenômeno. Ah, gênio. Careca. Craque. Miller. Porra, cara, o Miller jogou pra cacete. O Miller fica na encruzilhada entre o craque e o gênio. Renato Gaúcho. Jogadoraço. Roberto Dinamite. Porra, o maior centroavante que eu vi. Craque. Edmundo. Fica o gênio. O Edmundo foi um grande jogador, cara. O Edmundo, eu boto... O Edmundo que eu vi numa zona de transição entre o jogadoraço e o craque. Bebeto. Bebeto, cara. É porque a gente... É craque. Bebeto craque. Já tá no craque. 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 Leandro. Leandro do Flamengo? Craque, ainda que o Leandro um cara com um domínio de bola excepcional, um cara com uma técnica refinada e tal, ainda que tenha tido certos problemas pela posição que resolveu jogar, porque um lateral no futebol que o Leandro jogou, ele precisava também ter um poder de marcação que o Leandro não tinha. Mas o Leandro foi um craque absoluto. A melhor matada de bola que eu já vi na minha vida foi do Leandro. Leandro tinha matadas de bola excepcionais. Craque. Zico. Ah, esse é gênio. Esse foi o maior que, pessoalmente, eu vi, é o Zico. O Zico é gênio num nível, por quê? O Zico foi o jogador mais objetivo que eu vi jogar. O Zico foi um jogador que nunca deu um drible desnecessário. Você sabe o cara que... Eu vi muito o Zico jogar. O Zico me deu grandes tristezas e tal. O Zico nunca fez nada que não fosse estritamente necessário para buscar o gol. Né? Você sabe o cara que era o gol. Tanto que tem muita gente que não tem a dimensão do que jogou o Zico, porque o Zico não tinha a firula desnecessária. O Zico jogava para frente. O Zico era assustador como ele tinha objetividade. O rei do lançamento curto, né? Do passe exato. Pô, jogou pra cacete. Gênio. Sócrates. O Sócrates eu não vi como eu gostaria de ter visto, cara, porque eu gosto de ver jogador em estádio. E o Sócrates que eu vi em estádio já não foi um grande jogador. Eu colocaria o Sócrates como craque, o Sócrates que eu vi. Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho teve 2 anos de gênio. Rivaldo. Craque, agora um craque maiúsculo que chegou a ponto de ser, para mim, o maior jogador de uma Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Acho que o maior jogador da Copa de 2002 foi o Rivaldo. Zidane. Porra, o Zidane é um regente de orquestra, né? Gênio. Roberto Carlos. Jogadoraço. Marcelo. Pô, o Marcelo foi um craque, cara, sem dúvida nenhuma, um craque. Marcelo craque. Eu não coloco ali, porque o gênio eu tenho certo receio. O gênio é um perigo falar do gênio. O gênio é aquela coisa que nem tatuagem de pessoa, né? Você só tatua uma pessoa, até tua mãe você só tatua depois que a pessoa morreu. Mas o gênio tem que ver depois que ele parou. Marcelo craque. Riquelme. Pô, o Riquelme jogou pra cacete, craque. Alex. Craque. Felipe Maestro. Tinha um talento extraordinário, mas se você pensar em obra, jogadoraço. Marcelinho Carioca. Jogadoraço. Raí. Jogadoraço. Giovani dos Santos. Se você pensar em obra e tal, jogadoraço. Poderia ter sido um cracaço. Jogadoraço,
Tinha tudo pra fazer uma Copa do Mundo maravilhosa, não fez, jogadoraço. Djalminha. Porra, Djalminha, espetacular. Craque. Kaká. O Kaká, cara, jogou pra cacete. O Kaká, o Kaká tinha uma objetividade, O Zico falou que o Kaká é o que mais lembra ele. uma objetividade maravilhosa. Um cara que jogava pra frente, um cara que... não colocaria no gênio, mas craque. Objetividade, cara. Esse é certo. O Kaká tinha essa coisa também de pegar a bola e ir pra dentro. O Zico tinha isso também, cara. Vou pra dentro. Isso foi uma coisa que o Arnaldo Ribeiro veio aqui e falou, cara, o Zico falou que o Kaká parecia com ele. Acho que isso já diz muito sobre o Kaká. Ganso. O Ganso, porra, cara, se você pensar, porque em vida e obra, se você pensar só em termos gerais, gênio. Mas se você pensar na concretização do gênio, eu acho que o Ganso não se concretiza como que ele poderia ter sido. Então eu boto como craque. Petkovic. Ah, jogou muita bola. Craque. Arrascaeta. Não, gênio, em hipótese alguma. Mas craque. Arrascaeta é craque. Vinícius Júnior. Ainda tá jogando, né? Ainda tá jogando. Eu acho que o Vinícius Júnior tá na transição do jogadoraço com possibilidade de ser um craque. Rodrigo. Pô, o Rodrigo tá num momento de indefinição, cara. Eu acho que o Rodrigo tá num momento em que ele tem Crucial que da decidir carreira. o que ele vai querer ser. Concordo. Se ele vai querer ser um jogadoraço, se ele vai querer ser um craque. O Rodrigo é uma interrogação, cara. Ele tá numa encruzilhada ali pra saber o que ele vai ser. Não entra ainda ali? Cara, o Rodrigo é um cara que é um jogadoraço pra mim. Agora ele precisa saber o que ele vai ser, porque ele tanto pode virar um craque, né, como pode virar um ótimo jogador. Não sei o que vai acontecer com ele. Eu esqueci de perguntar, Xavi. O Xavi, o Xavi foi um craque. Ibrahimovic. Não, nenhum dos três. Nenhum dos três. Muita mídia. Iniesta. Craque. Neymar. O Neymar é completo. O Neymar é gênio. Aquela coisa de que Deus pegou e falou: o que um jogador precisa fazer? Isso, Neymar tem. Isso, Neymar tem. Isso, Neymar vai ter. Isso, Neymar vai ter. Isso aqui o Neymar vai ter também. Mas é o tal negócio. Você tem que ter obra. Então eu não sei como vai ser avaliado o Neymar daqui a algum tempo. E o Brasil tem um detalhe que é o seguinte, cara. O Brasil construiu uma relação com o futebol e uma relação que passa pela formação mesmo da identidade nacional, que está muito relacionada à Copa do Mundo, está muito relacionada à seleção. E eu nem falo ganhar uma Copa do Mundo. Mas eu falo você ter aquela Copa do Mundo que o Neymar não teve. Né, por circunstâncias que às vezes fugiram da intenção dele, cara. Às vezes acontece de estar machucado. O grande momento do Neymar foi um momento complicado. E foi um momento complicado porque, para mim, foi aquela Copa de 2014. Porque ali é cruel. A Copa foi no Brasil, né? Então, uma Copa no Brasil, eu ouvi a gente dizendo, não tem a menor chance do Brasil perder 2 Copas do Mundo em casa. Então, essa Copa o Brasil ganhou. Mas calhou de ser num momento de transição entre uma geração que estava saindo e outra que ainda precisava amadurecer. E naquele meio o Neymar, né, que não joga uma grande Copa, ainda se contunde e tal. E o Neymar, vamos ver o que o futuro vai dizer. Mas o Neymar é um gênio. Messi. Porra, aí é de sacanagem. Aí não tem um patamar além. Pode fazer a categoria Messi. Muita gente veio aqui e falou, Messi é outra categoria. Não, é outro papo, não tem termos de comparação. Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um caso raro de um craque que se disciplinou para ser gênio. Maradona. Um gênio que chegou quase a transcender uma condição metafísica de Deus. Gênio. Maradona eu vi jogar em campo, Maradona eu vi quase fazer gol do meio de campo no Maracanã, eu estava no estádio e tal. Espetacular. Messi ou Maradona pra você?
Depende do critério. Tá no seu time. no- Ganhou para o ímpar, quem você escolhe? Ganhei para o ímpar? Ah, não, ganhar para o ímpar eu escolheria o Messi. Jura? Ganhei para o ímpar, você quer que o time ganhe? Eu escolheria o Messi. Mas se eu quiser ter uma relação mais lúdica, mais metafísica Se eu quiser falar com o Deus. futebol, se eu quiser falar com Deus, eu escolheria o Maradona. São categorias diferentes. Né? Se você me pergunta do jogador que eu levaria para uma ilha deserta para ficar brincando na bola e eu ficar vendo, eu levaria o Maradona. Mas, de repente, para ganhar um jogo, eu acho que eu levaria o Messi. Pelé. Ah, o Pelé, cara, o Pelé é uma construção de uma divindade que eu, infelizmente, não vi jogar, mas escutei falar muito sobre ele, inclusive com meu pai, que eu falei para você aqui com o Santos. Então, apesar de eu não ter visto o Pelé jogar, eu vi, né? E eu acho que o Pelé também está na categoria Pelé, né? O Pelé foi fundamental em diversos aspectos, não só futebolísticos, mas o Pelé é a própria redenção do ser brasileiro, né? Isso é bonito para mim. Então o Pelé tá lá. Essa frase é sua? Eu acho que é. Eu acho que eu nunca escrevi. Falei agora, pô. A Pelé é a redenção de ser brasileiro. É a redenção do ser brasileiro, do ser brasileiro. Porque, cara, num país marcado pela escrotidão de 400 anos de escravidão, né, de exclusão social, um país projetado para excluir, cara, uma elite vagabunda tratando o povo de uma forma nojenta, né? Projetado para não educar, projetado para concentrar terra, projetado para concentrar renda. Porra, você vê o rei da Suécia cumprimentando o Pelé, um descendente de Bantus, e o Garrincha, o neto de um Funiú que tinha saído da tribo, cara. Isso é fundamental. E o Pelé, inclusive, ele tem uma função importante na construção da estima do povo brasileiro, sobretudo o povo que não é branco, né? O Pelé mostrou que você pode transcender a condição de protagonista da sua vida. Quantos garotos, eu fico imaginando quantos garotos negros, né, cara, viram no Pelé o exemplo que você pode ser o maior de todos, que você pode chegar ao cume da genialidade da criação. E eu que sou um sujeito que considero que o gênio do futebol, ele é um artista também, porque o futebol é uma arte. O Pelé transcendeu a um nível que é um nível alcançado por um Beethoven na música clássica, por um Cartola na música popular, né? O Pelé é fundamental. Você chorou quando ele morreu? Não chorei quando ele morreu, não. Até porque o Pelé já vinha mal, tinha aquele negócio todo. Mas evidente, eu sou um sujeito que quando alguém morre como o Pelé morreu, é uma coisa muito curiosa. Não sei se é porque eu nasci num dia de finados, a minha relação com a morte, então é uma relação quase que de amizade. E até a minha relação com a maneira de lidar com a morte no campo espiritual, por causa da minha família, eu acho que o Pelé cumpriu uma trajetória. Então, quando você vê que o cara cumpriu uma trajetória, você fica triste, mas ao mesmo tempo tem um sentido de celebração daquilo, né? Então, eu tive uma tendência muito mais de celebrar a vida do Pelé do que exatamente lamentar a morte dele. Eu senti um terremoto de referenciais quando o Pelé morreu. Parece que, eu até escrevi isso. Sem o Pelé, desconfia-se. Porque, cara, tem alguns jogadores que foram inventores, né? O Pelé inventou o futebol. O que antes do Pelé era o esporte inglês, o Pelé inventou. O Garrincha inventou o drible, né? Enfim. E me deu uma sensação de vazio. Quando o Pelé e quando o Zagallo foram embora... E eu acho que a fase da seleção brasileira tem muita explicação por causa disso. Mas eu tive uma tendência maior de celebrar a vida mesmo. Celebrar a vida que ele teve, celebrar o drible no Mazurkiewicz, celebrar essa coisa toda.